Bom, pessoal, eu vim mostrar para vocês aqui essas canetinhas que eu fui comprar pela primeira vez no AliExpress e eu ganhei de brinde, né? Me deram a chance de escolher um brinde e eu vi ela, lembrei da minha infância e comprei, e eu vou testar com vocês aqui enquanto eu converso com vocês. Então, essas canetinhas aqui, a primeira vez que eu vi elas foi na minha infância. E eu lembro até hoje do dia que eu ganhei. Umas, é claro que não eram tantas assim na época, eram só as canetas mais simples, essa preta, azul, essa por aqui, a roxa, verde, eu lembro, dessa marrom também, vermelho. Essas assim, acho que daqui até assim, ou assim, mais ou menos. E essas canetinhas aqui, na época, só as criancinhas mais ricas tinham, né? Só filho de quem tinha bastante dinheiro. E meu pai era entregador de gás e ele foi na casa de uma cliente. Eu não sei se a filha dela tinha crescido, ido para a faculdade, uma coisa assim, e deixou as canetas na casa dela lá. E para não estragar, né? Meu pai comentou que era pai de uma menina, e aí ela pensou, vou dar essas canetas para ele. E foi assim que eu tive contato com essas canetas aqui. Eu lembro que veio dentro de um estojinho também, tinha várias coisinhas além dessas canetas, tinha uma borracha retrátil, aquele giz de cera que você encaixa um dentro do outro e vai mudando, é como se fosse um lápis de giz de cera por fora, e aí você ia trocando a ponta dos giz. E eu lembro que eu gostei muito e que eu usei essas canetas por muito tempo. E aí eu vi elas lá e lembrei, e aí eu resolvi comprar, né, para relembrar a infância. Elas têm cheirinho de fruta. E aproveitando essa deixa aqui, né, desse vídeo, gostaria de conversar sobre a nossa infância, né? A infância, para quem já cresceu, para quem é adulto, é o chão que a gente pisa a vida toda. Às vezes, os adultos pensam que as crianças vão lembrar só das partes mais legais, né? Das festas de aniversário ou dos presentes caros. Mas a realidade é que quando a gente cresce, a gente se lembra de muito mais que isso. Eu mesmo tenho uma memória afetiva com essas canetas, com vários desenhos de quando eu era criança, e até de momentos simples, como o almoço. E eu lembro que uma das misturas que mais tinha na minha casa era bife e salada de bife cebolado e salada de tomate com cebola. E toda vez que eu vou comer arroz, feijão, bife e salada de tomate acebolada, eu lembro da minha infância e lembro como era bom. E é isso. Às vezes a gente, para fugir, né, das preocupações da vida adulta, ou para se desfazer um pouco das preocupações, né, a gente se pega revisitando a infância e encontrando nesses momentos conforto. Então, acho que vale a pena criar memórias afetivas com as crianças e transformar pequenos momentos. Eu lembro também, quando era criança, minha mãe estava fazendo alguma massa, alguma coisa que ela sempre gostou bastante de cozinhar, um bolo, e ela incluía a gente nessas tarefas assim, que talvez para você é uma coisa simples, mas para uma criança é uma coisa muito importante, né? Isso alimenta a nossa criança interior, e essas memórias ajudam quando a gente cresce e revisitar a nossa infância de um lugar feliz, né? Um lugar que a gente se sentia acolhido, protegido, e revisitar essas memórias, coisas que a gente fazia na infância, como desenhar, brincar de bola, de pega-pega, essas coisas aí que a gente fazia, né? Porque a gente não tinha compromisso,
E porque a vida era mais leve, a gente acaba colocando essas coisas num lugar muito especial no nosso coração. E agora eu vou testar todas essas canetas aqui. Vou usar bastante elas agora que eu pretendo enfeitar meus cadernos. Legal que ajuda até a incentivar as crianças a largar um pouco das telas do celular e cultivar um hobby, né? É muito bom essa questão de mexer um pouco assim com coisas físicas, né? Incentiva também a gostar de estudar, porque se você tem uma coisa mais organizada, mais bonita, você acaba se interessando mais. Estou muito feliz com esse brinde que eu ganhei. Eu gastei R$ 5 comprando adesivos para espinhos. E aí eu escolhi essa caneta, esse joguinho de canetas aqui que vem 24 cores. Saiu, se você for comprar, sai por R$ 25, mas eu acabei ganhando de brinde. Tem algumas que são neon, outras que já são brilhantes, mas todas elas têm cheirinho de frutas. Eu acho que não deve ser a mesma marca de antigamente, uma marca nova, mas o conceito é o mesmo. Logo mais eu pretendo fazer um estojinho de crochê também, para colocar todas essas canetas juntas. Fica mais fácil, que eu acho que esse estojo comprido assim é muito difícil de guardar nos lugares. É isso aí, ó. Testei todas elas vendo certinho. Se vocês quiserem comprar, é só vocês me pedirem um link que eu deixo aqui para vocês. E esse foi o vídeo. Até o próximo.